tudo bom? Eu me chamo David e este é o meu sinal. Hoje estaremos dando início a mais um programa chamado Caminho de Vida. E nós convidamos vocês para que possa assistir o nosso programa. Estamos fazendo um bom estudo nas Escrituras e nossos últimos programas nós vimos e estudamos como que Deus criou todas as coisas. Vimos, por exemplo, que Ele criou o céu e o universo, a terra e todas as coisas, cada detalhe dentro da terra. Por exemplo, Ele criou toda a natureza, Ele criou os mares e os animais que compõem os mares, a terra, os céus. E também Deus criou o homem e a mulher. Também vimos nos programas anteriores e estudamos a respeito de como foi que Deus criou o homem e a mulher, né? Porque ele fala detalhadamente, dizendo que o homem foi criado do pó da terra, e ele então sopra em suas narinas o fôlego de vida, e ele passa a ser uma alma vivente. Vimos também que para criar a mulher, Deus deu um sono muito pesado ao homem, e de sua costela ele então forma e cria esta mulher. E os dois, tanto o homem como a mulher, agora passam a formar uma família, né? E aí começa uma instituição muito importante para Deus, né? E nós podemos ver que o homem e a mulher eles viviam em harmonia com a natureza. Eles podiam de todas as árvores comer do seu fruto, eles mantinham uma certa comunhão e harmonia também com os animais. Mas Deus lhe deu apenas uma ordem, uma simples ordem dizendo: olhe, de todas as árvores desse jardim, de todas, qualquer fruta delas, você pode comer livremente. Fique à vontade para comer de qualquer fruta. Porém, apenas uma ordem te dou. Dessa árvore que está no meio do jardim, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore, apenas dessa árvore, você não pode comer, porque se dela você comer, certamente você vai morrer. Então foi uma ordem simples e apenas uma. E hoje nós vamos ver como este homem aliás, nós podemos perceber que tanto o homem e a mulher eles também tinham uma certa harmonia com Deus. E eu espero que no nosso programa de hoje, que nós vamos estudar também um novo tema, né, continuar esse estudo, vocês possam ter todas as dúvidas esclarecidas. Mas antes quero te convidar a decorar ou a aprender um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 12, que diz o seguinte, Romanos 5, 12, fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então, podemos perceber neste versículo, e vamos ler novamente o que ele vai falar, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Observe que esse versículo ele vai explicar que o pecado iniciou-se no mundo, como o pecado iniciou-se no mundo, que foi através de um único homem. Quem é este homem? É esse que nós estamos estudando em Gênesis, né? Este homem, ele tem como nome Adão, né? E este é o sinal de Adão.
Ele foi o primeiro homem que Deus criou e também foi através dele que iniciou-se todos os pecados. E ele foi o primeiro que iniciou e através dele toda a sua geração, filhos e filhos também tiveram pecado. E assim como o pecado entrou no mundo, todos nós também vamos morrer porque somos pecadores. Ok? Então, agora sim, vamos voltar para ler em Gênesis capítulo 3. Então, nós já vimos um versículo das Escrituras, né, e aprendemos esse versículo, onde vai falar que o único homem, aquele primeiro homem, ele cometeu o pecado e através dele o pecado entrou no mundo e todas as outras pessoas do mundo também se tornaram pecadoras e como consequência, tanto aquele homem como todas as outras pessoas também irão morrer. Mas, neste momento, nós vamos estudar agora como foi que começou ou como foi o primeiro pecado no mundo. E lembra que o contexto de Gênesis capítulo 3, nós encontramos o quê? Encontramos Deus criando todas as coisas, tudo que existe e de forma detalhada e perfeita. Deus ele não cometeu nenhum erro em sua criação, porque tudo que ele fez foi perfeito. O sol, a lua e as estrelas foram perfeitas. Os mares, a parte seca, foi tudo perfeito. Os animais que compõem toda a terra, seja ele do mar, seja ele terrestre, ou seja ele aves, foram todos perfeitos. E também Deus fez o homem e a mulher. E quando Deus olha para eles e toda a sua criação, percebe que foi tudo muito bom. Em Gênesis capítulo 3, aliás, em Gênesis capítulo 2 ainda, Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e avisa para eles que eles podem comer livremente de qualquer fruta, mas uma fruta eles não poderiam comer, a fruta daquela árvore que ficava no meio do jardim, que dava o conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, se comesse, certamente eles iriam morrer. Então, agora em Gênesis 3, nosso texto de estudo, o que acontece? É dito que uma serpente mais sagaz, astuta do que qualquer outro animal da terra, essa serpente, ela vai ao encontro de Eva, a mulher, né, a primeira mulher criada, e ela vai ao encontro e começa a lhe dizer: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher, então, ela olha para a serpente, né, e tenta lhe responder: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Nossa, a serpente olhou aquela resposta da mulher e disse: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dessa fruta vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. Seus olhos se abrirão para esse conhecimento e vocês conhecerão tanto o bem como o mal, igual a Deus. Nossa, viu o que foi que aconteceu? Essa serpente, ela vê a mulher e ela então começa a questionar as ordens de Deus, fazendo perguntas, questionando a mulher. E essa mulher, às vezes, ela tenta responder, achando ela que está respondendo certa, mas com algumas informações equivocadas. E a serpente então aproveita e tenta enganar essa primeira mulher criada,
fazendo mais perguntas, mais indagações, como por exemplo, Deus disse que você não pode comer dessas frutas do jardim. Nenhuma, não foi isso? Eva diz, não, eu posso. Só uma que eu não posso, porque se eu comer eu vou morrer. E se eu tocar nessa fruta eu também vou morrer. Rapaz, e a serpente diz, não é assim. Ela começa a enganar a Eva. Você não vai morrer. E a mulher, então, ela fica abismada com as informações que recebe. Porque se ela comer, ela vai ser parecida, igual a Deus, igual. E ela, então, olha aí o que acontece no versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O que é dito a respeito da mulher? A mulher, então, vê que a árvore era boa para se comer. É boa para se comer. A árvore também era agradável aos olhos, belas. E também desejável para dar entendimento. Então a mulher tomou do fruto, olhou, viu o quanto ela era bonita, aparentava ser saborosa e dava entendimento. Então ela comeu. Ela comeu e também chamou o seu marido e deu para que ele comesse. E ele comeu. Então, imediatamente os olhos de ambos se abriram e eles então olharam para si, né? E aí começou o primeiro pecado. Os dois perceberam que estavam completamente nus. E dessa forma, eles então pegaram folhas da figueira e fizeram para si cintas para se vestir, roupas para se vestir. No versículo 8 ainda nos afirma que quando Deus estava se aproximando, né, estava andando pelo jardim, o homem ouvia a voz do Senhor e ele fez o quê? Ele, com medo, assustado, eles se esconderam. Se esconderam porque Deus estava passeando pelo jardim do Éden. E então Deus começou a chamá-los e perguntar, onde vocês estão? Onde vocês estão? E o homem, ele respondeu, eu me escondi, porque ouvi a tua voz, e já que estava nu, eu me escondi. Então, Deus percebeu. Deus soube. Naquele versículo, no versículo 11, Deus faz a pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Quem foi que lhe contou isso? Você comeu da árvore que eu disse, que eu ordenei que você não comesse? Então o homem, ele ficou ali preocupado, procurando uma resposta, e disse, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ela comeu e me deu para eu comer, e então eu comi. E Deus então olha para a mulher e diz, o que foi isso que você fez? Por quê? O que foi isso que você fez? E a mulher, ela olha para si e fica procurando uma resposta e diz, olha, a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente. Foi ela quem me enganou. E então eu comi. E então Deus olha para a serpente e diz, maldita é você entre todos os animais. Você rastejará todos os dias da sua vida e comerá pó. Rastejará todos os dias e o pó você comerá e respirará para todo sempre. E também olha o que diz no versículo 15. Deus diz à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, também entre o seu descendente e o descendente dela, porém inimizade. Seu descendente vai apenas ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente dela te ferirá a cabeça. Este versículo
É a primeira promessa que Deus faz, que no futuro Ele nos enviaria alguém para nos salvar. Alguém que venceria a serpente, que viria o Messias. Também nos explica, nos versículos seguintes, que Deus também lança um castigo à mulher, dizendo que ela vai, por conta disso, sofrer nos seus momentos de parto. Ao dar à luz, ela vai sentir muitas dores. E outra coisa, é dito a ela que o homem governará ela. Ele dominará ela. E ao homem, Deus também lança castigo. Ele diz que por causa do pecado do homem, toda a terra, porque ele comeu da árvore que não era para ter comido, por conta disso, toda a terra iria sofrer. Ervas daninhas iriam aparecer e ele também, do suor do seu rosto, teria que trabalhar. Ele precisava trabalhar para comer, precisava trabalhar e cultivar a terra sempre. Deus também disse para o homem: eu criei você do pó da terra, e ao morrer, ao pó retornará. Então o homem, Adão, depois de Deus ter lançado todos esses castigos, ele olha para aquela mulher e ele, então, para tentar confortá-la, ele lhe dá um nome de Eva, dizendo que, nos dando a entender que ela não seria lembrada apenas por este pecado, mas ela seria lembrada por ser a mãe de todos os seres humanos. E Deus, então, ele faz algo por esses homens. Ele mata alguns animais, pega a pele desses animais e faz roupas para o homem e roupas para a mulher. E Deus também diz que eles dois agora, eles são parecidos com Deus. Deus diz: eis que o homem se tornou como de nós. Não é bom, uma vez que eles agora conhecem o bem e o mal. E nós precisamos impedir que ele tome da árvore da vida. Porque se ele comer dessa árvore, ele vai viver eternamente. Por isso, o Senhor Deus os lançou fora do jardim, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E colocou nas portas do jardim do Éden 2 anjos, 2 querubins, com uma espada flamejante, para que guardassem e protegessem, impedindo que o homem retornasse e comesse da árvore da vida. Vocês viram essa história? Essa história narra como o pecado iniciou aqui no mundo. Como Adão, ele deixou de obedecer à única ordem que Deus havia dado. E agora, por conta disso, todos nós somos pecadores. E Deus continua mostrando a sua vontade a cada um de nós. E como ele faz isso? Ele faz isso através das Escrituras. Mas, infelizmente, nós, até os dias de hoje, continuamos a ignorar a vontade de Deus. Deus enviou seu Filho para vir e dar perdão a todas as pessoas. Mas o que nós fazemos? Ignoramos o seu Filho. Você entendeu como o pecado iniciou no mundo e percebe como o homem não quis obedecer a Deus? Agora você pode simplesmente se arrepender e querer conhecer e obedecer à vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa história nas Escrituras, porque o Senhor nos explica como o Senhor criou todas as coisas. Mas também o Senhor nos explica como o mundo chegou
ao estado que está através do primeiro pecado. Porque todos nós somos pecadores e por conta disso, merecedores da morte. Pedimos ao Pai que o Senhor nos perdoe, e eu te peço que o Senhor perdoe o meu pecado e me ajude a crescer no conhecimento de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que essa seja também a sua oração. E se você entendeu essa mensagem, entendeu ela ou tem alguma dúvida, você pode nos enviar algum recado. Pode enviar algum e-mail, pode enviar nas redes sociais que está sendo apresentada. Ou você também pode escrever a nós através do chat. Ficaremos felizes em conhecer a sua história e nós queremos também responder. Escreva no chat aqui mesmo também no YouTube, né? Nós ficaremos felizes em te responder. Que Deus esteja abençoando e vamos marcar o nosso próximo encontro no próximo programa. Tchau, tchau.